Atos capítulo 15. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Versículo 19. Quando Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, instituiu um sinal físico que deveria ser seguido de geração em geração. Todo macho entre vós será circuncidado. Gênesis capítulo 17, versículo 10. Foi uma forma de Deus assinalar o seu povo com uma marca distintiva. Esta questão foi tratada de forma acalorada na igreja primitiva, dada a multiplicação de novos conversos gentios, isto é, incircuncisos. Tal controvérsia precisava ser logo resolvida, a fim de que não se tornasse motivo de divisão entre os judeus e os estrangeiros. Enviados a Jerusalém, Paulo e Barnabé relataram acerca da conversão dos gentios, causando grande alegria a todos os irmãos. Sendo bem recebidos por todos, uma reunião foi realizada junto com os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Percebam que, surgida a controvérsia, trataram logo de resolvê-la, a fim de chegar em comum acordo. Afinal de contas, era natural aos judeus conversos sustentar algumas de suas tradições, dada a importância da aliança e do que ela significava para o seu povo. Jesus mesmo foi circuncidado no 8º dia após o seu nascimento. Lucas capítulo 2, versículo 21. O que eles precisavam compreender, no entanto, é que após a morte e ressurreição de Cristo, uma nova aliança foi estabelecida. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Uma aliança renovada que inclui todos os povos, tribos, línguas e nações no Israel de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 16. O apóstolo Pedro declarou: "E Deus não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram." Qual foi o resultado de tais palavras? O silêncio de toda a multidão, que parou para ouvir a Paulo e Barnabé sobre os muitos sinais e prodígios que Deus fizera por meio deles entre os gentios. A exposição seguinte de Tiago, utilizando uma aplicação profética do livro de Amós, foi decisiva para que chegassem à seguinte conclusão, parafraseando numa linguagem contemporânea: não é conveniente impor aos gentios que se convertem a Deus uma carga que nem os mais antigos conseguem carregar, mas orientá-los a fim de que se abstenham da idolatria, da imoralidade sexual e de alimentos imundos. No mais, o que eles tiverem de aprender é ensinado na igreja todos os sábados. Esta coerente e sábia decisão, orientada pelo Espírito Santo, foi escrita e enviada às igrejas através de Paulo e Barnabé, além de Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Ou seja, a cúpula da igreja enviou homens cuja credibilidade era notável e cujo testemunho confirmava cada palavra daquela epístola. Não que fossem homens sem defeitos, mas que por palavra e por ação revelavam a obra transformadora do Espírito Santo. Sempre zeloso em obras, Paulo não tolerou a ideia de ter em sua companhia alguém que já o havia deixado na mão. A insistência de Barnabé em dar uma segunda chance a João Marcos não agradou a Paulo, de tal modo que vieram a separar-se. Tal fato, porém, não atrapalhou a obra, mas a expandiu, formando mais uma dupla missionária.
Precisamos hoje ter a mesma coerência com a qual agiram os líderes da igreja primitiva. Assuntos conflitantes não devem ser estendidos em contendas e debates que, ao invés de somar para Deus, causam divisões desnecessárias. Jesus mesmo afirmou: quem comigo não ajunta, espalha. Lucas capítulo 11, versículo 23. Notem que Paulo e Barnabé logo encontraram uma solução para que a obra de Deus continuasse avançando e não ficaram trocando farpas entre si. Portanto, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Tito capítulo 3, versículo 9. Avança no sentido de apresentar a Jesus através de uma vida notoriamente guiada pelo Espírito Santo. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Tiago capítulo 3, versículo 13. Para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Efésios capítulo 3, versículo 10. Que as nossas palavras e ações sejam bênçãos aos nossos semelhantes, de forma que se alegrem pelo conforto recebido. Vigiemos e oremos. Bom dia, homens e mulheres notáveis. Rosana Garcia Barros.